Então, pessoal, a aula está sendo gravada, tá? Tá bom. Hoje a gente vai falar sobre fibroedema genoide. Alguém já tem alguma ideia do que seja? Celulite? E isso é o nome científico da celulite, né? Popularmente a gente conhece como celulite. Vocês chegaram a ver o vídeo e o artigo científico que eu coloquei lá no AVA? Eu ainda não dei uma olhada, não. Vou ver depois. Então tá, dá uma olhadinha lá que vai complementar a aula de hoje, tá bom? Tá bom. Isso fica para todas. Por favor, deem uma olhadinha lá no portal, lá no AVA, que sempre vai ter material para complementar a aula. Tanto material didático, material de apoio e nas atividades, tá? Nesses 3 ícones é legal dar sempre uma olhadinha. Então, 7h10, vamos começar a nossa aula. Meu slide está em branco. Eu tenho que esperar ele carregar. Olha a técnica nos slides. Aí, então, celulite, toda palavra que a gente termina com it, a gente sabe que remete à inflamação, né, processo inflamatório. Por isso que tendinite, né, rinite, então é inflamação, né, inflamação dos tendões, inflamação, tudo que termina it é inflamação. Por que que a gente chama a celulite de fibroedema genoide? Porque nem sempre ela vem de um processo inflamatório. A primeira imagem é um processo inflamatório. É uma dermatite de pele com inflamação. Por isso que está esse rubor, né? Todo esse vermelho da pele da pessoa. E o que nós estamos falando é a segunda imagem, que é a famosa casquinha de laranja. O termo mais adequado para a gente poder falar da celulite, dessa disfunção, é fibroedema genoide. Por quê? Edema é o líquido que a gente encontra na derme. Quando vira o edema genoide, é que ele fica mais espesso, né? A disfunção começa a causar ali essa disfunção hormonal, que vai espessando a linfa, dificultando a nutrição celular, né? Daí uma célula fica doente, encosta na coleguinha do lado, que não consegue se alimentar porque o líquido intersticial está espesso e vai gerando uma reação em cadeia. Por isso que existem vários graus de celulite, né? Que vai aumentando esse edema. Fibro vem de fibrose, né, que é encontrado nos graus mais avançados da celulite. O edema espessou tanto que endureceu. Essa é a fase mais avançada, que chega até a ser dolorida em alguns casos. Nem sempre, mas quando a gente chega no caso mais grave, que já fala que é irreversível, ele vem acompanhado de dor também. Febre local e dor, tá? Essa distrofia, ela não é inflamatória, não é uma distrofia inflamatória do tecido conjuntivo. Ela é celular e complexa. Ela vem acompanhada de alterações do metabolismo, que é essa água das moléculas que ficam entre a derme, provocando esse espessamento do líquido intersticial.
Vamos imaginar, para facilitar a compreensão, que o líquido intersticial é igual quando a gente vai fazer gelatina, que a gente vai dissolver a gelatina dentro na água quente. Quando a gente vai dissolvendo, a gelatina, a água vai deixando de ficar líquida e vai ficando mais espessa, vai engrossando. Mesmo com a água ainda quente, a gente já consegue perceber que ela mudou o estado dela, não está mais tão líquida. É a mesma coisa do líquido intersticial. Quanto mais toxinas no nosso organismo, mais espesso esse líquido vai ficando. Como as células ficam mergulhadas no líquido intersticial, elas se alimentam dele, como ele vai ficando espesso, as células não vão conseguindo absorver os nutrientes, não vão conseguindo fazer essa troca metabólica. Por isso vai ficando cada vez mais espesso o líquido intersticial. A definição, né, do fibroedema genoide é um processo distrófico do tecido conjuntivo e é uma fisiopatia complexa, tem muitos fatores interligados, né, que podem atuar de diferentes formas em diferentes pessoas. Então, cada organismo vai reagir de uma forma. Essa fisiopatia, essa histopatia, ela pode acometer tanto no tecido conjuntivo quanto no tecido adiposo. Tem vários tipos vários graus, né, de celulite. Tem o grau número 1, 2, 3, vai até o 4, tá bom? E cada vez vai complicando um pouquinho mais o líquido intersticial. Esse é o processo de formação da FEG. Ela inicia com alteração bioquímica, e vai começando a formar o edema, né, esse inchaço. As moléculas da derme vão sofrendo uma hipopolimerização. Vai aumentando essa viscosidade e a redução das funções da derme. Ela não consegue nutrir, né, não consegue deixar a derme nutrida e saudável. Aqui do lado eu coloquei uma fotinho da pele saudável, né, com todos os nutrientes capilares todos tranquilos, sem compressão, e do outro lado com os capilares comprimidos. O edema ele fica tão espesso que acaba comprimindo o capilar, né, causando alterações circulatórias e dificultando essa troca metabólica. A lipogênese e a hipertrofia das células adiposas, que são as células que acumulam gordura. Então, além do edema, ainda tem a causa da adiposidade. Essa deficiência do sistema linfático vai aumentando a pressão, né, das proteínas, e o tecido vai ficando cada vez mais espesso, mais grosso. Aumenta os radicais livres, que vão matando as células, causando ali a morte celular, aumentando a acidez dessa pele. E aí forma um círculo vicioso. Tranquilo até aqui? Oi, meninas. Tranquilo. Tranquilo. Alguém quer falar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Por enquanto, não. Ok. A fibrose, da matriz intersticial, ela, numa tentativa de proteção, de se proteger no organismo, ela vai perdendo a elasticidade.
que vai comprimindo o loto adipócito. Vai causando micronódulos e macronódulos. Quando a gente vai percebendo já que vai dando aquelas elevaçõezinhas na pele. Além de ter os buraquinhos da casquinha de laranja, tem as elevações também, porque está puxando ali as fibras do tecido. Meu slide está em branco, estou esperando ele carregar. A tela de vocês está branca também? Não. O meu está tudo branco agora. Aqui tá aparecendo a imagem pra mim. Apareceu? Apareceu. Eu vou acompanhando aqui pelo meu computador, porque a minha tela ficou toda branca. Vitória, é Natália. Pois não. Eu estava tentando auxiliar a Andrea a entrar na aula, mas ela não conseguiu. Mandei o link para ela e tudo, e ela não conseguiu. Ela pediu para avisar, tá bom? Não, tranquilo. A aula vai ficar gravada, daí depois ela vai conseguir acessar. Tá bom. Aí ela estava perguntando em relação à frequência. Já coloquei o nome dela aqui. Tá Ela bom. vai... E a Dani da Tapira também não está conseguindo um acesso bom. Ela tá entrando e caindo, né? Eu pus o nome Isso. dela. Tá bom, E a então. Cleonce? Obrigada. Deixa eu ver Alguém... aqui. O meu carregou aqui agora. É, ó, o efeito da casca de laranja, né? E vai espessando tanto ali que ela vai ficando, formando as ondulações na pele. Eu coloquei até um desenho nesse slide para vocês conseguirem compreender melhor como que vai ficando por dentro. As células vão inchando tanto, os adipócitos vão inchando tanto que vão comprimindo. Por isso vai causando essas elevações, vai causando esse endurecimento nos septos fibrosos. É a fase do endurecimento. Quando a pessoa põe a mão, nossa, parece até que tem gordura, né? Ah, é uma bolsa de gordura. Não, é a celulite que está inflamada ali. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Vitória. Pois não. A Cleonice, eu falei com ela aqui agora, disse ela também que não tá conseguindo acessar a aula. Tá, avisa para ela, pode falar para ela ficar tranquila que eu estou gravando a aula, que ela vai conseguir ver depois a aula. Tá certo. Tá? Ela não vai ficar prejudicada, não. Então, na fase desse endurecimento, as fibras colágenas vão associando a hipertrofia dos adipócitos, que são as células de gordura. Elas vão tracionando verticalmente a pele. Por isso, vai causando essas ondulações que a gente está observando aqui na lateral da coxa na foto. Vocês conhecem os biotipos já? Vocês já ouviram falar dos biotipos? Meninas? Biotipo morfológicos, vocês já conhecem? Já sim, a Stephanie deu
já deu aula a respeito dessa matéria. A gente sabe que o biotipo brasileiro, não que seja regra, mas a maioria das mulheres brasileiras é aquela famosa pera, né? Que é cintura fina e quadril largo. Ó, aqui eu coloquei os biotipos para vocês verem. Você fala o biotipo mesomorfo? Exatamente, meu bem. Eu coloquei coloquei as frutas para facilitar a compreensão. Como eu não sabia se vocês já tinham essa matéria, eu deixei ela um pouco mais simplificada. Ah, tá, a gente já sabe. Tá joia, então. Perfeito. Agora eu queria que vocês refletissem, por favor. Eu vou dar um tempinho para vocês estarem fazendo isso para mim. Em que fase a gente consegue observar a presença desse aspecto de casca de laranja? E se existe algum aspecto que pode agravar, algum fator que agrava esse aspecto da casca de laranja? Faz num papel para depois Apertada? pra mim, tá bom? Roupa apertada também influencia, não influencia? Influencia sim. Você está comprometendo a circulação. Uhum. Agora Falta de são 7h25. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem num papel para depois enviarem para mim, tá? Ah, tá. Vitória, tem como você repetir a pergunta, por favor? Tá na tela. Ah, é porque o meu saiu. Não tem problema, não. Eu quero que você ponha num papel em que fase você consegue observar a presença desse aspecto de casca de laranja e se existe algum fator que agrave esse aspecto. Ah, tá. Luana, Obrigada. você não tava caindo, aí isso é para fazer agora? Por favor, eu dei 5 minutinhos para vocês fazerem num papel para depois me enviarem. Eu ainda não sei responder essa pergunta.
Vitória, você está conseguindo falar com as meninas? Então, assim, eu dei um tempo para elas responderem para mim essa questão. Elas vão responder no caderno para depois me enviarem. Falta 1 minuto para acabar o tempo. Ok. A Andréia conseguiu? Tá aí, né? Andréia tá. Já vi. Vamos lá, meninas, voltando. Se você não conseguiu responder, não tem problema. Depois vocês respondem. O slide vai estar lá salvo com a pergunta. Depois vocês me enviem, tá bom? Geralmente, né, onde a gente consegue ver a localização do fibroedema adenoide são internos de coxa, lateral, glúteo, abdômen, braço. São as regiões mais acometidas pelo fibroedema adenoide. Os fatores que podem levar, os fatores casuais que podem levar a essa distrofia são os fatores predisponentes, os desencadeantes e os coadjuvantes. A gente vai abordar um por um agora, nos próximos slides. O fator predisponente é o pré-existente, né, da herança genética, quando é herdado, né, do biotipo, né, da mãe para a filha, do pai para a filha. Então, quando tem a predisposição genética, quando a gente vê os nenezinhos, né, que nascem já com as coxinhas cheias de furinho, então ele já veio com a predisposição genética dessa disfunção. Isso não significa, quando a pessoa já nasce com a celulite, já nasce com essa disposição genética, não significa que não tenha tratamento, tá? Pelo contrário, tem tratamento sim. O fator desencadeante é o hormonal. A gente sabe que o fibroedema, ele é acometido por um distúrbio da disfunção hormonal, que geralmente é feminina, né? Atinge mais as mulheres por causa do hormônio do estrógeno. Esse hiperestrogenismo é considerado como um gatilho, que é o maior responsável por esse agravamento do fibroedema. Os fatores coadjuvantes são endógenos e exógenos, que são aqueles que, de forma direta ou indireta, acaba determinando o mecanismo, né? Que acabam provocando o processo e agravando. Os fatores endógenos são aqueles que têm origem biológica, e os endógenos são dos ambientes. Vocês sabem me dar exemplos desses fatores? O que seria um fator exógeno, Natália? Oi? Pode repetir, por favor? Claro. O que seria um exemplo de fator exógeno da FEG? Não sei. Você conseguiu ouvir? Cortou a conversa? Consegui ouvir, mas eu não sei o que seria um fator exógeno que agravaria
o quadro da FEG, eu não sei qual seria. Os fatores exógenos são os dos ambientes, são os que são causados não são genéticos. Sim. Então, se você parar para pensar, então, se eu tomar refrigerante, então a nutrição, né? Refrigerante, se eu não me alimentar bem, é um fator exógeno que está agravando a minha FEG. Concorda? Ah, tá. Me dá um exemplo agora, um outro exemplo. Eu sei que ingesta de açúcar faz piorar, mas o porquê eu não sei. Você pode me falar? Porque o açúcar no nosso organismo, ele acaba virando o bendito do carboidrato. Por isso que é uma toxina que vai acometer a má nutrição das nossas células. O cigarro, a bebida alcoólica, noites mal dormidas, né, o sedentarismo, a falta da atividade física, todos esses são também exemplos de fatores exógenos que agravam a FEG. Tá. Entendi agora. Tem muitos remédios também que a gente toma sem saber que vai causar celulite. Alguém sabe me falar o nome de algum remédio? Não o nome, mas um tipo de remédio que possa aumentar a celulite? Ana Carolina, essa você deve saber. Sabia que assim ia sobrar pra mim? Teu passado te condena. Você me pegou desprevenida agora, eu não sei. Os antialérgicos. Os antialérgicos, eles retêm muito líquido, né? Tem alguns anticoncepcionais, antidepressivos que também retêm líquido. E isso pode Então, no caso, todos os que retêm líquido, então. Exato. Entendi. Porque, tá? Vitória, Oi. anticoncepcional também? Alguns sim. Hoje em dia já tem mais tecnologia, então esses mais novos, os mais caros, eles já não têm tanta contraindicação. Mas tem muita gente que toma remédio, né, anticoncepcional e fala, só foi eu começar a tomar esse anticoncepcional que eu fiquei gorda, eu comecei a engordar. É porque está retendo líquido, na verdade. É claro que nem sempre um anticoncepcional que a sua mãe usa vai ser bom para você, né? Por isso que tem que ir no médico para ver qual seria o melhor. Não é porque dá celulite para fulana que vai dar para Beltrana. Cada organismo reage de uma forma, tá? Tá bom. Mas meu passado também me condena. Por causa da trombose, eu não sou muito fã do anticoncepcional, não. Eu acho que ele mais traz malefícios do que benefícios. Isso para a saúde do nosso organismo todo, não só para a circulação. Os fatores casuais. A retenção os fatores endógenos, né, que é a retenção de líquidos na formação da lipogênese. Os dietários são exógenos, que são os hábitos alimentares que nós falamos, o sedentarismo, né, que diminui a massa muscular, diminui o fluxo do oxigênio, tudo isso foi o que nós já falamos. Aqui está falando só de uma forma mais científica o que eu falei anteriormente, tá? Outro fator casual é compressão. Quando a gente fica grávida, o nosso corpo tem que trabalhar para duas pessoas, né? Nossa circulação vai trabalhar para duas pessoas. Nosso coração, então nosso sistema circular fica mais lento, então a gente retém mais líquido normalmente, por causa dessa gestação. A constipação intestinal, então quando a pessoa
Por isso que a gente faz na hora de fazer a anamnese, a gente pergunta, né, se o intestino da pessoa é regulado. Porque se ela tiver com o intestino preso, a gente já, então a grande chance dessa barriguinha aí ser ser problema intestinal, né? Se ela conseguir melhorar ali o fluxo intestinal, ela vai conseguir desinchar e melhorar até mesmo a celulite dela. Alterações ginecológicas e o vestuário, que a Maria Angelina falou aí com a gente, que se a calça muito apertada, também vai comprometer a circulação, então vai dar a celulite. Cintas, se você usa aquelas cintas modeladoras, né, por um período muito longo, pode causar celulite, além disso, a flacidez tissular. Por isso que não é recomendado usar mais de 8 horas por dia as cintas modeladoras, tá bom? Os radicais livres. Então, vem lá, o cigarro e a bebida alcoólica que eu falei. Por quê? Porque os radicais livres, eles vão matando as nossas células, vão destruindo as nossas células, que vai acometendo esse envelhecimento celular. Então, as nossas células não conseguem se regenerar na mesma velocidade que faziam antes. E profissão, se a pessoa fica muito tempo sentada, ela está comprimindo aquela região. Por isso também pode ser um fator de agravamento de celulite. E esses são os graus da celulite. O grau 1, ele é visível apenas quando a gente pressiona, né, faz a palpação, faz a avaliação por apalpação, que ocorre uma alteração no sistema circulatório, reduz um pouco a elasticidade e temperatura da pele. O grau número 2, ela é conhecida pela aparência da casca de laranja. Tem alguns nódulos, a gente já consegue perceber alguns nódulos e um pouco de sensibilidade. É um pouquinho dolorido. No grau 3, a pele começa a ficar flácida, com um aspecto de amassada, com algumas fibroses, microvarizes e tem o comprometimento do sistema nervoso. Então, gera um pouco mais de dor. Vitória, Sim. você tá passando os slides? Porque para mim que não tá aparecendo. Tô. Você tá em que tela? Do chat? É. Clica lá em cima, tá escrito assim, ó, clique aqui para voltar para a reunião. Tem uma tarja. Não, mas eu tô no início. Acho que porque travou mesmo. Mas de todo jeito, ele tá salvo. Vitória, Tá bom, depois eu dou uma olhadinha lá. Oi? Depois eu dou uma olhadinha lá. Eu estou vendo slides aqui 21, que eu estou vendo. É isso que vocês estão vendo mesmo também? Não, o meu parou no 12. Na questão para reflexão. Aqui para mim também tá parecendo normal. É porque, Amanda, tem como você voltar os slides e passar para frente enquanto a Vitória fala. Aí aqui embaixo está escrito assumir o controle. Você aperta do lado, que aí vai voltar para onde ela está passando. O meu aconteceu isso também. Aproveitando a deixa aqui. Deu? Deu certo. Obrigada, Natália. Por nada. Vitória. Não sabia disso, Natália. Vitória, aproveitando a deixa aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. A partir desse slide que eu vou conseguir responder aquelas perguntas lá, né? É sobre isso aqui que tá falando, não é? As perguntas? Isso. Ah, Isso. tá. Obrigada. Mas eu já queria que vocês respondessem lá no slide 12 para saber o que é que vocês já sabiam sobre o assunto. Entendi. Eu não respondi antes porque eu não entendia nada. Entende sim. A gente sabe, a gente é mulher, a gente conhece celulite desde que nós nascemos, infelizmente.
Mas eu não Sim, sabia, a gente de entende, verdade. mas não Antes de sabe o entrar no grau, curso, né? eu não sabia que celulite tinha grau, não. Pra mim, tudo era celulite. Entendi, tranquilo, não tem problema não. Agora você vai conseguir entender melhor, Tá bom. tá? Quem já respondeu, vai agora daqui para frente nesses slides, vai conseguir completar a resposta. Não precisa apagar, tá bom? É só completar a resposta. Beleza? Beleza. Ok. Então, a gente estava ali no grau 4. No estágio 4, ele já está mais avançado. A pele da pessoa fica muito mais flácida e vai parecendo um acolchoado. E tem muita dor na perna. Mistura um pouco aquela sensação de circulatório, né, problema circulatório com o edema, com o inchaço da perna da pessoa. Aqui vou descrever um pouco melhor, vou aprofundar um pouco mais sobre cada um dos graus, tá? No grau 1, o aspecto de casca de laranja só é observado quando a gente pressiona a pele. Se você não pressionar a pele, nossa, ela nem tem celulite. Conforme você faz a palpação, que você pressiona o local, do jeito que a moça está fazendo na foto, é que você vai conseguir observar. Então, quando a gente só observa quando tem a contração muscular, é o grau 1. Ela é branda, não compromete a linfa, por isso que não tem as ondulações e as perfurações. A pele ainda está lisa. No grau 2, as alterações são poucas que têm relevo. Nem todas têm um relevo. É bem suave ainda esse relevo. Tem retenção líquida, então tem edema, tem inchaço, e os capilares estão começando a ficar estrangulados, igual lá no começo, naquele slide que eu mostrei a pele por dentro. Tem aqui já a deficiência do sistema linfático, porque a linfa está ficando mais espessa, está dificultando essa troca metabólica, tá? Então, o pH do líquido intersticial está começando a ficar ácido, cada vez mais ácido. E as células adipócitas, que são as células que acumulam gordura, vão aumentando de volume. E aí eu coloquei a foto aqui na lateral para vocês conseguirem visualizar. Mesmo sem contrair, a gente já consegue ver na imagem que tem a celulite, né, o fibroedema genoide. Mas ainda está suave, então é o grau 2. A diferença aqui, ó, o grau 3 já tem perfurações, tá vendo? As ondulações na pele tá muito maior, as irregularidades da superfície são mais aparentes, né? Que da presença dessa casca de laranja não tem necessidade de compressão nem de contração da musculatura. A retenção líquida hídrica é muito maior e a circulação também está comprometida. Começa a ter ali a flacidez e as fibras de colágeno ficam enrijecidas, aparecendo pequenos nódulos. Conforme a gente vai apalpando, a gente consegue perceber fibroses também. E quando apalpa, a pessoa sente um pouquinho de dor. É ali que, quando a gente vai fazer a massagem, a pessoa sente um pouco mais dolorido. Conforme vai sendo feita a massagem, vai melhorando essa linfa, os nutrientes, a oxigenação celular vai aumentando ali, então vai melhorando a linfa e a dor vai passando, então vai diminuindo os graus, vai retrocedendo esse grau de celulite. O grau 4, ele é o mais grave, né? Então aqui, ó, a pele da pessoa não tá contraindo, a pessoa não precisa contrair, a gente já vê muitas ondulações, né? A retenção líquida é muito grande, a gente percebe
que os vasos estão estrangulados. Tem alteração grave nessa circulação. Os nódulos estão grandes, com aderência e com fibrose. A sensação é de inchaço. A perna fica com dor e tem muita flacidez. É muito grave o grau da flacidez nesses casos. A gente tem a classificação da FEG quanto ao tipo, edematosa e dura. A edematosa, a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma delas aqui. Nós temos também quanto ao flácida e mista. Então, do tipo dura. Ela é maior, a gente aparenta mais nas pessoas jovens, né? O contorno corporal, ele é mantido. Só que a gente consegue observar que são pequenos nódulos enrijecidos. Por isso que a gente fala que é do tipo dura. Não tem flacidez ainda, tá? É só os nódulos mesmo. Meu slide está carregando. Tá tudo branco. Aqui pra mim tá parecendo normal. Tá, já é a minha internet. Ela tá um pouco mais lenta. Aqui então tipo edematosa, né? O meu ainda não carregou, mas eu estou aqui no computador vendo ela também. Apresenta o aspecto, né, exterior como um edema simples, encontrado exclusivamente em membros inferiores, em qualquer faixa de idade ou peso. Então, a pessoa acha que ela está só com retenção de líquidos e com flacidez ali na pele dela. Por isso que fica celulite do tipo edematosa. Tipo flácida. Apresenta alterações anatômicas e começa a surgir após os 40 anos. Por que após os 40 anos? Porque as nossas células já começam a produção ali de colágeno e de elastina começa a diminuir. Por isso que a flacidez é mais acentuada após os 40 anos. A musculatura ela está se tornando hipotônica. E é claro que acomete mais quem tem hábitos sedentários, né? Quem não pratica atividade física. O exame físico. A gente tem que fazer esse exame físico na posição ortoestática. O que significa isso? A pessoa vai ficar em pé para a gente poder fazer essa avaliação da pele dela. De preferência com as pernas afastadas uma da outra, né? Na direção dos ombros, né? Alinhar o pé ao ombro para conseguir avaliar de forma correta ali a região que você está avaliando, né? Tanto nos membros inferiores quanto no glúteo. Procurar ali a casca de laranja, as irregularidades de superfície, verificar a tonicidade tissular e muscular. Verificar se a cliente está tendo dor quando você faz o exame de palpação, né? Quando você pressiona. A palpação deve ser realizada na posição deitada também. Então, primeiro você vai avaliar ela em pé e depois deitada.
na hora que ela estiver deitada, você vai procurar alguns nódulos, né? Vai passar a mão para sentir se você vê, né, alguma região mais dura e verificar sempre a temperatura da pele. A gente existem as avaliações termográficas também, para verificar se tem alguma inflamação, se já está acometida por inflamação. Nós, no SENAC, não temos esse teste, mas a gente consegue fazer com a câmera de infravermelho. A gente consegue fazer esse teste também. Os tratamentos para FEG, né? Não, é um quadro muito complexo. Como a causa dele pode ser tanto exógena quanto endógena, a gente tem que trabalhar numa equipe multidisciplinar, né? Com nutricionista, com endocrinologista, os técnicos em estética, nutricionistas, cirurgiões plásticos, psicólogos. Então, quanto mais profissionais a gente conseguir trazer para trabalhar com aquela pessoa, melhor. Eu falo com as minhas clientes que tudo que ela puder fazer para melhorar o quadro dela, ela está indo para o rumo certo, né? Ela está entrando no caminho certo de um resultado favorável. Então, as chances do resultado do tratamento dela ser eficaz é cada vez maior, quanto mais profissionais estiverem trabalhando ali junto com você. Como é que você vai fazer a avaliação? Né? Pela anamnese, expectativa dos resultados e os números de sessões. Tem que falar para a cliente que não é uma única sessão que vai acabar com o problema dela, que é um tratamento a longo prazo. E colocar, né, com a realidade para ela, que as expectativas dela não pode ser... você tem que trabalhar com realidade, tem que colocar para ela que só depende dela o sucesso do tratamento. Muitas pessoas procuram a esteticista para fazer tratamento, tanto de gordura localizada quanto para celulite, mas não se comprometem verdadeiramente no processo, né, do tratamento. Então, faz o tratamento com você, mas vai para o shopping comer lanche, vai para um churrasco, comer uma feijoada. Então, a pessoa tem que estar ali comprometida com você. Que o procedimento estético, ele é apenas 30% da equação. E o restante, ela tem que te ajudar, né? Com a alimentação, com a atividade física, com a ingestão de água. Tudo isso vai determinar o resultado dela. Né? A avaliação clínica, na hora que a gente faz a inspeção e a palpação, que a gente determina o tipo de celulite, o grau, a localização, a gente consegue traçar um plano de conduta, né? O plano de tratamento para ela. E você vai colocar isso para ela, olha, a gente vai fazer 5, 10 sessões iniciais. Depois, no meio dessa sessão, né, quando a gente chegar na quinta sessão, nós vamos fazer uma reavaliação para ver se a gente vai mudar a nossa conduta clínica ou não. Porém, você vai ter que fazer em casa também e explicar para ela, orientar para ela o que ela deve fazer em casa para potencializar a ação do seu procedimento, né, para potencializar ali os resultados dela. Os objetivos do tratamento, que é a melhora da circulação, normalizar a permeabilidade da pele, ali do tecido capilar, reforçar o sistema venoso e o linfático, reduzir esse edema e melhorar a disposição das células adipócitas no tecido. Então, a gente vai ajudar a remodelar ali o corpo dela também. Ela precisa fazer a atividade física, né, como eu falei, que é um conjunto. O cliente, o objetivo dessa atividade física é aumentar o gasto energético,
aumentar a massa muscular, melhorar essa troca metabólica para potencializar a queima dos adipócitos. Vai acelerar o metabolismo dela, vai aumentar esse retorno venoso e linfático, melhorando a flacidez, melhorando celulite, gordura localizada, tudo isso em conjunto com o nosso tratamento. E é claro, a alimentação tem que ser super saudável, né? De preferência, tem que ser uma alimentação hipocalórica, né? Com pouca açúcar, pouco carboidrato, rica em fibras, vitaminas, minerais, sem esquecer de beber muita água. Quando a pessoa faz atividade física, ela tem que tomar, no mínimo, de 2 a 3 litros de água por dia, para conseguir manter o metabolismo dela sempre acelerado. A gente sabe o que tem que fazer, né? A gente só vai deixando, vai passando, vai postergando, né? Os nutriscométicos são excelentes, porque eles vão nutrir a pele de dentro para fora também, vão melhorar esse corpo de dentro para fora. Você, no seu procedimento estético, vai passar os dermos cosméticos na pele dela e ela vai estar ingerindo em casa. Eu acho que foi você, Ana Carolina, foi você que comprou, não foi um nutricosmético na feira da beleza? Foi eu, sim. Você tá gostando? Bastante, viu? Você já viu diferença, então? Eu tô sentindo um pouco de diferença já. Então, os nutriscosméticos são excelentes por causa disso, porque eles vão nutrindo os minerais e as vitaminas que estão faltando no nosso organismo. Então, ele vai agindo de dentro para fora, vai tirando todas aquelas toxinas que estão comprometendo a fluidez da linfa. Então, vai melhorar ali a nossa linfa. Então, a gente vai diminuir esse edema. Então, a celulite, por sua vez, também vai diminuir. Então, é muito legal quando a gente consegue convencer o cliente que o nutricosmético é excelente. Porque tem muita gente que fala, não vou jogar dinheiro fora com isso, não. Não vou jogar meu dinheiro com isso, não. Tem um drink da beleza que a Lorena vende, sem fazer propaganda, mas eu gosto muito dele, porque ele tem verisol. O verisol é um tipo de colágeno que melhora muito tanto o aspecto da pele quanto da unha e do cabelo. Então, quando o cliente chega para a gente, é sempre legal você indicar para ela, né? A gente não pode receitar, a gente também não pode fazer dieta, né? Não é o nosso papel, mas a gente pode orientar o nosso cliente, tá? Então, quanto maior for o leque, né, de conhecimento, mais segurança você vai passar para essa cliente na hora de fazer essas orientações para ela. Mais alguém aqui toma o nutricosmético? Não? Tudo bem. Então, é uma dica aí para vocês, né? Vamos começar a fazer o uso do nutricosmético, porque nós somos o que vendemos, né? Então, agora, por exemplo, nessa fase do corona, que a gente não está podendo sair de casa direito, é uma boa, né? Tá trabalhando com home care, né? Para vender isso para os seus clientes. É um jeito da gente estar sempre tá trabalhando. Além de você vender o seu procedimento estético, você está vendendo os produtos que ela vai estar utilizando em casa, tanto de dermocosméticos quanto de nutricosméticos, tá? Várias linhas, né, como Cosmobeauty, Adicos, elas têm esses nutricosméticos também. Os tipos de tratamentos que a gente tem, né, nas cabines estéticas para celulite, né? São as eletroterapias,
os cosméticos, os recursos terápicos, que são os protocolos de tratamento, né? A massagem modeladora, a drenagem linfática, os detox, né? As argiloterapias. Então, a gente tem um leque muito grande de tratamentos para celulite. Esses são alguns ativos que a gente pode estar associando aos cremes para melhorar a celulite. Não são só esses, tá bom? Esses são só alguns. Então, a gente tem a cafeína, que é um vasodilatador, ele é estimulador, vai acelerar o metabolismo da cliente. Tem o gengibre, que também age estimulando ali a circulação. O extrato de laranja amarga vai aumentar o metabolismo basal, vai na camada de gordura. Tem o guaraná, que também é estimulante, também vai acelerar o sistema metabólico da pessoa, então ela vai queimar mais calorias do que queimaria normalmente. Tem o ginkgo biloba, a centelha asiática, castanha da Índia, todas essas são antioxidantes, então vai melhorar também o processo da FEG, vai retroceder essa evolução. Vitória, esses ativos, eu encontro eles para comprar separadamente, para misturar, ou já vem na composição dos cremes, das loções, dos óleos? Você encontra eles das duas maneiras, né? Já pronto, eu não conheço esse creme, né? Mas ele tem os princípios ativos que são bons, então vou testar. Ou você pode pedir para manipular. Tá. Tipo assim, tem um creme de cafeína. E tem um creme à base de gengibre, por exemplo. Eu não posso, né, esmagar o gengibre e colocar lá no meio. Não, tem que mandar fazer. Não, você pode pedir para a cliente colocar o gengibre na água que ela vai tomar durante o dia, para ela virar um detox, e usar o creme de café, mas não tentar fazer em casa, não. Tá. Tá bom. Tá? Mais alguma pergunta, meninas? Então, vamos ali para os tratamentos. Os tratamentos clínicos são os protocolos que envolvem as nossas técnicas, né? Tem várias técnicas. Uma que eu gosto muito, que dá resultado rápido e eficaz, é o endermo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar indo lá para o laboratório de corporal e mexer no endermo. Vocês já mexeram no endermo? Ainda não. Não. Aparelho de corporal, vocês ainda não mexeram em nenhum? Não. Não. Não tem problema não. Agora mesmo nós está chegando lá no Senac, nós vai fazer direitinho, vocês vão gostar muito. O resultado dele é excelente. Por quê? Porque ele atua com pressão negativa. É aquele aparelho que suga. É o mesmo aparelho do peeling de cristal. Peeling de diamante, desculpa. Do peeling de diamante. Eu acho que você apresentou pra gente fazer os movimentos da drenagem linfática facial com ele, não foi? Com a endermologia? Isso. Só que daí a manopla é maior, como é corporal, então a gente usa a manopla maior e ela tem dois rolinhos dentro da manopla, então ele vai chupar e vai estar fazendo um deslizamento na pele da pessoa, você vai deslizando ali na pele da pessoa. Conforme for a pressão, você vai estar ali estimulando a microcirculação naquela região. Isso vai trazer mais nutrientes, vai melhorar a flacidez e a retenção. Ele vai agir como uma drenagem linfática mecânica.
A manual é a que a gente faz com a mão, e por ele ser um aparelho, então ele é uma drenagem linfática mecânica. O resultado é excelente. Eu gosto muito dele. Eu sou meio que suspeita. Com uma sessão, você já vê diferença no corpo da pessoa. Vitória, Oi. o ultrassom seria bom também para o tratamento de FEG? Sim, o ultrassom é excelente também. Ele vai melhorar a vibração das células. Então, vai melhorar também ali, vai fazer com que as células voltem a vibrar na intensidade que ela vibrava antes. Vai melhorar, sim, a celulite. Só que num processo um pouquinho mais lento do que o endermo. Mas o resultado também é excelente. Dá para fazer a ionização através do ultrassom também. Então, o gel que a gente vai passar ali no ultrassom pode ser com princípio ativo. E esse princípio ativo vai estar permeando ali naquela pele, nutrindo a linfa. Então, vai fazer 2 ações de uma vez só. Então, ele pode ser usado, no caso, para potencializar, no caso, vamos supor, um creme com ativo? Não, o ultrassom a gente só pode usar com gel. Então, é o gel que tem que ter o ativo. Então, no caso, ele potencializa o gel. É. O gel vai potencializar ele. É ao contrário. O gel que vai potencializar a ação do ultrassom. Entendi. Além do ultrassom e do endermo, os detox com argila também são excelentes para celulite. A termoterapia, porque você vai estar dilatando ali os poros, vai fazer a permeação daquele princípio ativo de uma forma mais eficaz. Então, existem inúmeros tratamentos, né, inúmeros protocolos que vocês vão ver, né, o passo a passo direitinho ainda, mas tem solução. Os tratamentos domiciliar com fitoterápicos, que são os nutricosméticos, também entram aí nesse fitoterápico, e o creme que você pode estar indicando para a cliente estar utilizando em casa. A gente sabe que quanto mais hidratada a pele da pessoa tiver, melhor ela é. Melhor ela vai estar no aspecto, né, da flacidez e mais nutrida ela vai estar. Então, é importante a pessoa utilizar, no mínimo, um creme hidratante. Se ela utilizar o creme hidratante com princípio ativo, aí vai ser show de bola. O resultado vai ser fantástico. Atividade física e reeducação alimentar, que não pode faltar, né? Tem que estar andando sempre junto com o procedimento estético. Tranquilo? Eu falo demais, eu empolgo falando e não deixo vocês falar. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá. Ó, acabou. Vocês têm dúvida em algum tratamento? Vocês querem falar sobre algum aparelho? Quer saber se funciona, se não funciona? Vitória, Sim. deixa eu só te perguntar, em questão das atividades, foram só aquelas 2 perguntas que você passou, né? Não vai ter atividade lá no site, não? Ou vai? Hoje não, hoje é só essas da aula. O que eu coloquei lá no AVA, eu coloquei foi um vídeo, uma videoaula, e eu quero que vocês assistam, que vai complementar, e tem também um artigo científico. Vitória. Tudo que vocês vão estar fazendo. Quero que vocês leiam o artigo científico para facilitar a compreensão, tá bom? Beleza. Eu não achei esse vídeo aula. Está no material de apoio. Tá. Mas eu mando o link para vocês no grupo, tá bom? Para facilitar. Vitória, Oi. a atividade é para te mandar agora? Sim, por favor, pode mandar pelo WhatsApp, tá? Tá bom.
Mais alguma dúvida? Hoje é quarta. Quinta eu tô na outra turma. Na sexta-feira é feriado. A gente vai poder ficar em casa, tá, meninas? Não precisa vir para aula. Ok. Na segunda-feira, a gente vai se encontrar de novo e a gente vai falar sobre gordura localizada. Se vocês tiverem alguma dúvida, já vai anotando aí para quando chegar na segunda-feira a gente poder debater. Tá bom. Tá certo. Outra coisinha que eu quero que vocês façam para mim. Avalie a pele de vocês. Qual é o grau de celulite de vocês? Pode mandar no privado, tá? Se eu não quiser mandar lá no grupo. Qual é o grau de celulite que vocês têm? E qual é o tipo dessa celulite? Vocês vão conseguir responder essas perguntas através dos slides de hoje. Tá. E é para que dia? Para segunda-feira, Tá bom. tá? Tá bom. Então, vamos lá. É o grau de celulite, o tipo de celulite e a região que ela está acometida. Grau, tipo e região. Tá. Certinho? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não, por enquanto é. Vitória, onde que essas aulas vão ficar salvas? Essa de hoje? Acredito que é aqui no Teams. Ah, tá. Então tá. Obrigada. Nada. Eu não, é a primeira vez que eu estou gravando a aula, né? Então eu vou deixar, eu não sei se fica salva aqui ou se tem como eu estar exportando ela, enviando o link para ela, para você. Eu vou ver como é que ela vai ficar aqui e te falo. Certinho, então. Muito obrigada. As ordens. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no WhatsApp também, tá bom? Vitória, essas duas perguntas que você fez no começo da aula é para entregar hoje para você? Por favor. Tá, obrigada. Ô, Vitória, é o grau e o tipo. Grau, tipo e região. Ah, tá. Beleza. Não vale falar que tá no corpo inteiro, hein? Meninas, era isso o conteúdo da aula. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma lidinha lá no artigo científico. Se tiver alguma dúvida sobre ele ou sobre a videoaula, que também está lá no AVA, pode mandar a pergunta para mim lá no WhatsApp, tá bom? Uma excelente noite para vocês. Um ótimo final de semana e boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.